Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais, com o nosso livro do momento aqui que estamos fazendo a leitura, Palavras de Vida Eterna. Chegamos hoje no capítulo 35, Observemos Amando. E esse capítulo aqui traz um trecho, a fala de Jesus escrita por Mateus, no capítulo 7, versículo 3. Olha só, essa pega direto na gente, né? Uma liçãozinha que sempre pega. Por que vês o argueiro no olho do teu irmão? É a fala de Jesus nos questionando. Vamos à leitura e vamos refletir juntos, vamos meditar um pouquinho sobre isso para que nos aprimoremos e paremos de olhar o argueiro no olho do irmão, porque às vezes no nosso existe uma trave, que é a leitura de hoje, a interpretação de hoje. 35. Observemos amando. Habitualmente, aguardamos o veso de fixar as inibições alheias com absoluto esquecimento das nossas. Exageremos as prováveis fraquezas do próximo, prejulgamos com rispidez e severidade o procedimento de nossos irmãos. A pergunta do mestre acorda-nos para a necessidade de nossa educação, de vez que, de modo geral, descobrimos nos outros somente aquilo que somos. A benefício de nossa edificação, recordemos a conduta do Cristo na apreciação de quantos lhe defrontavam a marcha. Para muitos, Maria de Magdala era mulher obsediada e inconveniente, mas para ele surgiu como sendo um formoso coração feminino, atribulado por indizíveis angústias que, compreendido e amparado, lhe espalharia no mundo o sol da ressurreição. No conceito da maioria, Zaqueu era usuário de irmãos azinhavradas e infelizes. Para ele, no entanto, era o amigo do trabalho a quem transmitiria alevantadas noções de progresso e riqueza. Aos olhos de muita gente, Simão Pedro era fraco e inconstante. Para ele, contudo, representava o brilhante entrando nas sombras do preconceito que fugira à luz do Pentecoste para veicular-lhe o Evangelho. Na opinião do seu tempo, Saulo de Tarso era rijo doutor da lei mosaica, de espírito endurecido e tiranizante. Para ele, porém, era um companheiro mal conduzido que buscaria em pessoa as portas de Damasco para ajudar-lhe a doutrina. Observemos amando, porque apenas o amor puro arrancará por fim as escamas de treva dos nossos olhos, para que os outros nos apareçam na bênção de Deus que, invariavelmente, trazem consigo. Capítulo 35. Observemos amando. E aqui é Mateus capítulo 7, versículo 3, eu peguei do 1 ao 4. Ao 5, desculpa. E ele diz assim, ó, não julguem e vocês não serão julgados. De fato, vocês serão julgados com o mesmo julgamento com que vocês julgarem e serão medidos com a mesma medida que vocês medirem. Porque você fica olhando o cisco no olho do seu irmão e não presta atenção à trave que está no seu próprio olho? Ou como você se atreve a dizer ao irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando você mesmo tem uma trave no seu? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu próprio olho e então você enxergará bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. Quem gosta de ser julgado? Primeira pergunta e reflexão que eu faço. Nenhum de nós gosta de ser julgado, não é verdade? Mas e quando a gente julga os outros? Aí é fácil, não é verdade? Apontar os erros alheios, isso é a coisa mais fácil do mundo. Agora, querer entender o problema dos outros, querer ver se a gente pode solucionar, de alguma maneira ajudar a dificuldade que o outro passa, aí não é comigo, é cada um por si, Deus por todos. Não é assim que a gente fala? Então, mas, aqui Mateus deixou claro, Jesus nos explicou bem, da mesma forma que julgares, será julgado. Então preste atenção. Então é o mesmo princípio. Lembre-se aqui, vamos fazer uma reflexão, naquela parábola de Jesus, que trouxemos, que levamos para Jesus a mulher adúltera, todos nós com pedras nas mãos, e fomos, além disso, questionar Jesus. Fala, Jesus, olha, temos aí uma mulher adúltera, a nossa lei diz o quê? Mulher adúltera deve ser apedrejada. O que Jesus fez? Jesus sequer nos questionou. Você lembra o que ele fez conosco? Uma afirmação. Aquele que não tiver pecados, atira a primeira pedra. O que nós fizemos naquele momento? Soltamos as pedras e saímos de fininho. Por quê?
Porque amanhã eu seria o apedrejado. Ali, ele mexeu na nossa consciência, ele bateu forte na nossa consciência a ponto de refletirmos o quê? Espera um pouquinho, eu não sou perfeito. Eu também erro. E se hoje eu estou sendo indulgente, se hoje eu não estou sendo indulgente, ou seja, se eu não estou tolerando o erro da pessoa, e quando não tolerarem o meu erro, eu vou querer ser apedrejado também? É o que está dizendo aqui. Da mesma forma que julgares, serás julgado. E aí? Então hoje ele vem bater forte, né? E aí como nesse quesito. Eu vejo o cisco que tem no olho do outro, mas não vejo o argueiro que tem no meu. A trave que tem no meu. Não é verdade? Eu vejo o defeito do outro. E é como o Emmanuel deixa muito bem claro. Muitas das vezes, a atitude do outro é exatamente igual à minha. É a mesma atitude que eu tenho. Mas como é o outro que está fazendo, então o outro tem que ser condenado. Mas se eu faço aquela mesma atitude, aí tem justificativas. Aí eu tenho justificativas que me isentam, que me dão autoridade, que me dão permissão para ter aquela atitude. Espera um pouquinho. Mas por que para o outro a condenação e para mim a absolvição? Se a conduta é a mesma? Porque sou eu? O que nos faz diferente um do outro? Se somos do mesmo pai, se somos da mesma origem, da mesma criação? Então o que falta em mim é indulgência. Quando é o outro que erra, eu quero que condena. Quando sou eu quero ter absolvição conforme as minhas justificativas. Não é assim? E aí a gente tem que lembrar do quê? Vamos lá para o Livro dos Espíritos, na questão 886, quando Allan Kardec fez a pergunta para os espíritos assim, ó, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entende Jesus? Como que Jesus interpreta a caridade? E aí eles deram como se fosse uma fórmula. Para você não esquecer, eu aprendi assim, e acho que ficou fácil. Para você entender como Jesus entendia a caridade, entenda essa fórmula. A forma BIP. O que é isso, fórmula BIP? B de bola, I de internet e P de Paulo. BIP, isso mesmo. O que quer dizer a fórmula BIP que Jesus nos ensinou, como ele entendia a caridade? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Olha só, está aí. Isso é caridade para Jesus. Benevolência para com todos, fazer o bem, ser o bem na vida do outro. Indulgência para as imperfeições alheias, já deu a definição. Ser tolerante, suportar o erro alheio. Por quê? Porque quando eu erro, eu vou querer que suportem meu erro também. Eu vou querer que sejam indulgentes comigo também. E perdão das ofensas. Quem não gosta de ser perdoado? Então por que eu não perdoo? Por que carregar esse peso da ausência do perdão? Então é isso que a gente tem que começar a fazer essa fórmula. O BIP, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É colocar isso no dia a dia. Como diz André Luiz, o único mal a temer é aquele que ainda existe em nós. E isso tem que ter medo. Eu não concedo perdão, eu não sou indulgente e nem sou benevolente com os outros. Olha aí. Então esse mal eu tenho que temer. Por quê? Eu tenho que mudar isso. Esse é o meu desafio. Né? E aí a gente vê o quê? Que a gente caminha na vida como se estivéssemos com duas sacolinhas. Uma dos defeitos e outra das nossas virtudes. As das virtudes, é claro, a gente coloca aqui na frente bem grande. As qualidades. Para que todos vejam. Olha, eu sou isso, eu sou aquilo. Quero que todos vejam as minhas qualidades. Mas a dos meus defeitos eu coloco aqui nas minhas costas. Para que ninguém veja. Para que eu quero esconder. Ué, mas é exatamente ali que eu tenho que mexer. É exatamente nessa sacolinha dos meus defeitos que eu tenho que mudar. Eu tenho que transformar esses defeitos em virtudes. E não só ficar corrigindo os outros. Nenhum de nós veio para mudar os outros. Nós viemos para mudar a nós próprios. Porque quando você se der conta, você gasta tanta energia para mudar o outro que você só aborrece. Então, comece a mudar a si mesmo. Por quê? É como que está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, que eles usaram na filosofia para responder isso. Como ele disse, um sábio do passado, da filosofia, já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Olha aí, conhece-te a ti mesmo. Então, encare os seus defeitos, encare as suas imperfeições, mas não a título de culpa, mas sim como meta para melhorá-las. Esse é o propósito, esse é o exercício, esse é o nosso desafio. É assim que a gente vai mudando, é assim que a gente vai... E começa com pequenos pensamentos.
Ah, eu passei ali, cumprimentei aquela pessoa, ela não vai com a minha cara. Pronto, eu já achei que ela não vai com a minha cara. Talvez ela estivesse com a cabeça preocupada, filha na escola, que foi com febre, alguma coisa assim, sei lá. Não é verdade? Então, tolerância, indulgência para as imperfeições alheias, benevolência para com todos e perdão das ofensas. Combinado? Vamos pôr a forma BIP mais no nosso dia a dia? Esse é o nosso desafio. Foi um prazer estar aqui com você para a gente refletir sobre o tema, mas a semana que vem a gente se encontra de novo. Fique com Deus, uma boa semana. Tchau! Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Sempre em sintonia com você.